Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, neste primeiro domingo do mês de abril, nós estamos nesta noite iniciando um estudo sobre a graça de Deus. Estudar um pouco sobre a graça de Deus. Eu, particularmente, sempre que eu paro para pensar na graça de Deus, o meu coração se enche de gratidão. E eu sou tomado por um desejo mais profundo de amar mais a Deus e também a Jesus e de alegrar mais ainda a pessoa do Espírito Santo. A graça de Deus é um dos temas mais predominantes em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências na Bíblia a respeito da graça de Deus, sendo que 100 delas está no Velho Testamento e 200 vezes no Novo Testamento nós encontramos alguma referência à graça de Deus. Isso sem contar em outros termos bastante similares à graça, como misericórdia, bondade, divino amor e outras ideias mais a respeito da pessoa de Deus que nós encontramos por toda a Bíblia. O que é graça? O termo graça vem de uma palavra grega, charis, que significa favor imerecido, ou bondade concedida a alguém que não tinha direito. Graça é isso, é alguém receber um favor sem ter merecimento algum para receber este favor. Um pastor batista norte-americano, R. Glynn, ele disse que a graça é alguém ser conduzido a um lugar onde não merecia e nem deveria estar. Isso é graça. Você já parou para pensar que Deus não nos deve nada? Às vezes nós até temos alguma impressão de que parece que Deus está nos devendo alguma coisa. Mas Deus não nos deve coisa alguma. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Tudo e qualquer coisa boa que temos em nossa vida é sempre resultado da graça de Deus. A graça é a melhor palavra que existe para definir a natureza do cristianismo. E a graça é o que difere o evangelho de todas as demais religiões. Por exemplo, Allan Kardec, defensor do Espiritismo, ele pôde, através de seus ensinos, levar muitas pessoas à prática da benevolência, à prática do bem. Mas Allan Kardec nunca infundiu graça à vida de uma pessoa sequer. Muito pelo contrário, a ideia de Allan Kardec é que a pessoa tem aquilo que ela merece. A ideia de Allan Kardec é que se a pessoa praticar boas obras, ela será salva por merecimento pelas obras boas que ela praticou. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Porque, como o Dr. Martin Lloyd Jones disse, na vida cristã, tudo é pela graça, do início ao fim. Irmãos, muito embora a gente saiba disso, muito embora a gente entenda um pouco sobre o que é a graça, nós cristãos temos frequentemente dificuldade em viver a graça. A nossa dificuldade vem do fato de nós não conseguirmos olhar a vida sob a perspectiva de Deus, que é radicalmente diferente da nossa. Eu pedi na semana passada que alguns irmãos de nossos pequenos grupos de comunhão pudessem fazer uma pesquisa de conhecimento
de quem é a pessoa mais bondosa da história da humanidade e quem é a pessoa mais maldosa da história da humanidade. E os irmãos, eles puderam pesquisar alguma coisa e trouxeram, e eu gostaria aqui de apresentar a você a pessoa mais maldosa, que foi, de acordo com esse grupo de irmãos, de acordo com as pesquisas que fizeram. Talvez você possa pensar que eles pensaram em Hitler, talvez pensaram em Hitler, mas eles descobriram um tal de Karl Panzram. Quem foi esse camarada? Ele nasceu no dia 28 de junho de 1891, em Minnesota, nos Estados Unidos. Veja bem a história de vida deste homem. Com 7 anos, o seu pai abandonou a sua mãe. E com 8 anos, ele entrou para a vida do crime. Aos 11 anos, ele foi levado para um reformatório, onde ele foi agredido e foi sodomizado. Entre suas atrocidades estão: incendiou o lugar o abrigo aonde ele ficava, ele saqueou bancos, casas, prédios, incendiou igrejas, matou e estuprou mais de 1.000 crianças, além de policiais, militares, idosos, entre outros. Ao ser entrevistado, certa vez ele respondeu: o que eu faço é reformar as pessoas. Ao ser condenado à morte, ele se recusou a aceitar um perdão ou uma mudança de pena. E assim, no dia 5 de setembro de 1930, aos 39 anos, ele foi enforcado na penitenciária federal, e as suas últimas palavras foram: sim, apressá-lo, você bastardo. Eu poderia matar 10 homens enquanto você está aí brincando. E a frase que ele repetia muitas vezes era: eu amo tanto Jesus que quero crucificá-lo novamente. Uma pessoa super, hiper maldosa. Agora pense numa outra pessoa bondosa. Talvez você pudesse pensar em Francisco de Assis ou Teresa de Calcutá, mas um pequeno grupo de irmãos descobriram Irena Sandler, nascida em 15 de fevereiro de 1910, e ela viveu até 12 de maio de 2008, 98 anos. Enfermeira polonesa, salvou cerca de 2.500 crianças de serem encaminhadas para campos de concentração nazistas, recolhendo-as em ambulâncias como se estivessem com tifo, escondendo-as em sacos, cestos de lixo, sacos de batata, caixões. Nas suas mãos, qualquer elemento transformava-se numa via de fuga. Irena concedeu um arquivo no qual registrava os nomes e dados das crianças e suas novas identidades, para que um dia pudessem recuperar os seus verdadeiros nomes, suas histórias pessoais e suas famílias. Mas para que ela revelasse onde havia escondido aquele arquivo, quebraram-lhe os ossos dos pés e das pernas, mas não conseguiram quebrar a sua determinação. Ela foi condenada à morte, mas conseguiu escapar e reunir centenas daquelas crianças já adultas aos seus familiares. Ela dizia: a razão pela qual resgatei as crianças tem origem no meu lar, na minha infância. Fui educada na crença de que uma pessoa necessitada deve ser ajudada de coração, sem importar a sua religião ou nacionalidade. Muito boa pesquisa. Um que estuprou e matou mais de 1.000 crianças, outra pessoa que guardou a vida de mais de 2.500 crianças. Eu pergunto para você: qual a diferença entre essas duas pessoas aos olhos de Deus? Repito, qual a diferença entre essas duas pessoas aos olhos de Deus? Qual a diferença diante de Deus, dos olhos de Deus, deste homem que estuprou e matou mais de 1.000 crianças, e esta mulher
que guardou e conservou a vida de mais de 2.500 crianças. Qual a diferença? Você sabe qual é a diferença aos olhos de Deus dessas duas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Tanto uma quanto a outra, as duas pessoas, ambas, elas dependem da graça de Deus. Dependem da graça de Deus. Agora, a gente não vê a vida assim. Nós vemos assim? Claro que não. Meus irmãos, se esse homem aqui tomou uma decisão no momento final da sua vida, ele estará no céu. Se essa mulher, com toda a sua bondade, com todas as suas boas obras realizadas, se ela partiu desse mundo sem Cristo, ela não estará no céu. Eu penso que esses dois exemplos, eles nos mostram como que a gente vê a vida diferentemente da maneira como Deus vê. Deus sempre vê a vida com os olhos da graça. Nós vemos sempre com o olhar de justiça, olho por olho, dente por dente. Eu e você somos assim. A gente ouve falar de alguém que fez atrocidades e o que a gente tem por dentro de nós é um desejo de que aquela pessoa sofra as mesmas coisas que ela fez com que outros sofressem. Porque nós temos sempre um olhar de justiça, não temos um olhar de graça. E talvez isso que seja a verdade mais surpreendente do Evangelho. Como que este Evangelho, como que pode haver poder na graça? E nesta noite eu quero conversar com você um pouco exatamente sobre isso, o poder da graça, para que possamos entender por que tanto este homem como esta mulher, ambos, aos olhos de Deus, são carentes e necessitados da graça de Deus. Convido você a ficar em pé, se você puder, para a gente fazer uma leitura no texto áureo que trata sobre a graça de Deus. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Esse texto, ele é o texto singular, aonde Paulo trata de uma maneira exclusiva sobre a graça de Deus. Olha o que Paulo escreveu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Vamos juntos? Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Os irmãos podem tomar assento. Uma das coisas que nos chama muito a atenção na carta que Paulo escreveu aos Efésios é que nesta carta o apóstolo Paulo ele não trata de assuntos particulares referentes à igreja de Éfeso. Coisa que acontece na maioria das cartas paulinas. Nesta carta, Paulo escreve a respeito de doutrina. Ele escreve a respeito daquilo que cremos. Ele escreve a respeito de algumas das principais verdades do Evangelho. E em especial no capítulo 2 ele está tratando do tema da graça de Deus.
E ele faz uma exposição gloriosa sobre a maneira como a graça de Deus nos atinge profundamente na nossa realidade como cristãos. Todo esse texto, desses 9 versos que lemos, ele pode ser resumido em algumas pequenas frases que exprimem verdades profundas, que nos ajudam a compreender e a experimentar o poder da graça de Deus. E a primeira verdade que esse texto nos apresenta é esta: não se engane, todos pecaram. Todos pecaram. Todo homem, por natureza, ele nasce afastado de Deus por causa de seus pecados. Essa é a condição natural de todas as pessoas. Todos, absolutamente todos os seres humanos que nascem neste mundo são pecadores. E como tais, eles estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Paulo está escrevendo esta carta para pessoas que já são crentes, pessoas que já alcançaram a salvação. Mas Paulo está trazendo à memória de seus ouvintes, que agora já são crentes, uma lembrança da realidade natural de pecado de todo ser humano. Paulo não está retratando apenas uma classe de pessoas particularmente corrupta ou mais corrupta da sociedade. Paulo está fazendo aqui um diagnóstico de todo ser humano, sem exceção e sem distinção. É verdade que no versículo 1, Paulo começa dizendo a respeito de vós. Ele começa dizendo, vós estando mortos nas vossas transgressões e pecados, mas logo no verso 3 ele salta para o nós, entre os quais todos nós também antes andávamos também no pecado. Perceba que Paulo começa falando para aqueles que não são judeus, mas depois ele diz, até mesmo nós que somos judeus, todos nós somos pecadores, sem exceção alguma. E mais do que definir ou determinar que somos pecadores, esse texto mostra quão terrível é a vida de qualquer pessoa sem Cristo. Esse texto é um quadro pintado da condição humana natural e universal. É um resumo em 3 versículos dos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, em que ele desenvolve uma tese sobre a universalidade do pecado. O que é o pecado? Pecado é errarmos o alvo. Pecado é não chegar a ser o que a pessoa deveria ou poderia ser. A grande ideia central sobre o pecado é o fracasso. Fracasso em acertar o alvo, fracasso em nos manter no caminho, fracasso em sermos o que a gente deveria ser. Quando entendemos o que é o pecado, não fica dúvida alguma da universalidade do pecado, ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós. Homens, mulheres, brancos, negros, adultos, crianças, idosos, jovens, independentemente da nossa origem familiar, independentemente da nossa criação familiar, independentemente da nossa nacionalidade, da nossa naturalidade, nós somos todos pecadores. E o texto diz aqui 3 coisas terríveis que o pecado causa na vida do ser humano. E a primeira coisa terrível que o pecado causa na vida do ser humano é a morte. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Que tipo de morte é esse que Paulo está dizendo? É a morte espiritual. Antes de falar o que é a morte espiritual, nós precisamos saber o que a morte espiritual não é. Falar de morte espiritual não significa que o homem morto em seus pecados, ele não possa fazer algumas coisas boas. Um morto espiritual, ele pode levar uma vida moralmente aprovada, civilmente decente e familiarmente responsável. Uma pessoa morta em seus pecados pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho.
Os pecadores podem até fazer o bem àqueles que lhe fazem o bem. E talvez seja por olharmos muito para esse aspecto aqui da vida humana, é que a gente imagine muito que uma pessoa boa, uma pessoa que pratica a bondade, que essa pessoa estará naturalmente salva. Alguém pode estar morto espiritualmente e ser uma pessoa de muitas qualidades, como essa Irane, que aqui acabamos de ler a sua biografia. O que é a morte espiritual? Morte é separação. O salário do pecado é a morte. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. Separa a alma, o espírito desse homem do seu Criador. Morte espiritual é estar separado de Deus. Morte espiritual é a realidade em que se encontram as pessoas sem Deus. Pessoas que estão vivas fisicamente, pessoas que até acreditam na existência de Deus, pessoas que até defendem haver de fato um Deus, mas elas não têm uma vida voltada para esse Deus. São pessoas que podem até ter boas qualidades, podem ser até bondosas, mas se elas não têm uma vida de relacionamento íntimo com Deus, elas ainda se encontram distantes de Deus. Morte espiritual é aquilo que o pai do filho pródigo disse a respeito do pródigo quando voltou o filho. Este meu filho estava morto, estava afastado, estava distante de mim. Você vai perceber que à distância, ele sabia que o seu pai estava vivo e que o seu pai existia. Saber que o pai existe não é o suficiente. Saber que o pai é o Criador não basta. É preciso mais que isso. Viver apenas nesse nível de relacionamento é viver morto espiritualmente. Quando aqui a Bíblia diz, estava morto, está falando de uma causa que o pecado traz para a vida do ser humano. Os que estão mortos espiritualmente podem até fazer algumas coisas boas e nunca serem bandidos, nunca serem criminosos, mas são todos pecadores, como qualquer bandido. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora elas estejam vivas fisicamente, estão sem vida espiritual. Embora façam até algumas coisas boas, mesmo assim estão mortas espiritualmente. Mas o texto não fala apenas de morte, o texto fala também de escravidão. O versículo 2, Paulo disse, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo. A ideia de andastes aqui é a ideia de um escravo que não pode andar livremente. Um escravo que só pode ir até onde o seu dono permite que ele vá. Um escravo que só pode fazer aquilo que o seu dono permita que ele faça. O pecado, ele escraviza o ser humano. Ele não apenas causa a nossa morte espiritual, nos afasta de Deus, mas também nos escraviza. E Paulo diz de 3 forças que acorrentam o homem à escravidão do pecado. A primeira força é a força do mundo, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo. Mundo aqui não se refere à natureza criada. Mundo é o sistema que pressiona as pessoas a se conformar aos valores culturais. É a escravidão da cultura, é ir com a multidão. Irmãos, nós sabemos que a multidão está caminhando de passos largos para o inferno. A porta que conduz à perdição eterna, ela é larga. O caminho que conduz ao inferno, ele é largo. As pessoas podem caminhar por essa estrada sem restrição alguma, sem ter que abandonar coisa alguma. A escravidão do pecado faz com que as pessoas vivam
seguindo o conselho dos ímpios, de acordo com o Salmo 1, faz com que as pessoas entrem na pilha da multidão. É aquele aluno, aquele colega que está lá na faculdade e ele é pressionado pela sua turma. É aquele trabalhador que está lá onde ele trabalha e é pressionado pelas pessoas do seu trabalho a ter um estilo de vida no padrão do mundo, aonde valores morais não são considerados, aonde a honestidade não é retratada. O pecado escraviza-nos a esta corrente que é o mundo. Mas há também uma outra força que nos acorrenta à escravidão do pecado, que é o próprio diabo. A segunda força que nos acorrenta ao pecado é o próprio diabo, chamado aqui no texto de príncipe do poderio do ar. O diabo, de acordo com o que Paulo aqui diz, é o pai dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele levou nossos pais lá no passado à desobediência e também tenta nos levar. O diabo é um inimigo invisível, porém ele é real. Ele não dorme nem tira férias. Ele é astuto e venenoso como uma serpente. Nós não podemos subestimar os seus desígnios. Antes devemos tomar cuidado, sabendo que ele é o nosso inimigo e veio para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. A terceira força que também nos acorrenta o homem à escravidão do pecado, é a sua carne. Não significa o corpo em si, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos e que deseja nos levar à desobediência a Deus. O pecado contaminou, meus irmãos, o nosso coração e fez com que os nossos desejos naturais se tornassem em desejos pecaminosos. Quer ver uma coisa? O desejo sexual foi uma dádiva que Deus deu ao ser humano, mas o nosso coração contaminado fez com que esse desejo se tornasse contaminado. Quer ver outra coisa? Nós temos apetite por comer, por nos alimentar, mas o nosso coração contaminado faz com que a gente, por muitas das vezes, não tenha controle sobre aquilo que comemos e entramos no pecado da glutonaria. O mal de nossos desejos procede do interior do nosso próprio coração. Tanto o mundo quanto o diabo e a nossa carne são forças que tentam nos acorrentar para nos fazer escravos ao pecado. Todos nós somos pecadores. E o terceiro efeito do pecado na vida do ser humano, além de causar a morte espiritual, além de nos escravizar, é a condenação. Paulo diz assim: por natureza, filhos da ira, assim como os demais. O homem é, por natureza, filho da ira, ou seja, ele vive debaixo da ira de Deus. Eu devo lembrar que a ira de Deus não é como a ira do homem. Não é um mau humor de Deus, como se ele pudesse perder as estribeiras a qualquer momento. Não é um tipo de vingança. A ira de Deus é apenas a reação divina a uma situação, ao pecado, à desobediência. A ira de Deus é a sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. E a ira de Deus determina que pelo pecado todo homem está condenado a viver eternamente afastado de Deus. Você sabia que o homem, para ir para o inferno, ele não precisa fazer muita coisa? Aliás, o homem, para ir para o inferno, ele não precisa fazer nada. Basta não fazer nada, pois é para lá que ele está indo. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Às vezes, certas pessoas amarguradas acham que elas nunca tiveram nesta vida o que elas merecem, em termos de recursos, de bens, de talentos,
de reconhecimento. No entanto, meus irmãos, não poderia haver engano maior do que esse. Perante Deus, nenhum ser humano merece coisa alguma a não ser a condenação eterna. A condenação. Todos nós somos pecadores, estamos mortos espiritualmente até nos encontrarmos com Cristo. Somos escravos do pecado e estamos condenados. Toda a raça humana está condenada. Se Deus nos tratasse como merecemos, para o melhor de nós não haveria outra coisa senão a condenação e o castigo. Devemos concordar, meus irmãos, que esta sim, é uma definição muito pessimista a respeito da vida do ser humano. A morte, a escravidão e a condenação eterna. Esses três efeitos que Paulo junta para retratar a nossa condição humana perdida de fato, muito pessimista. Porém, é exatamente neste ponto que entra a segunda verdade deste texto. Não se engane, todos pecaram. Mas a partir desse momento, o texto, a partir do verso 4, ele nos mostra uma segunda verdade que ela começa a mudar o nosso coração. Não duvide, Deus é muito rico em graça. Todos pecaram, é verdade, mas Deus é muito rico em graça. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, que texto! Que maravilha de texto! Louvado seja Deus por essa palavra! Se os 3 primeiros versos de Efésios 2 é extremamente desanimador, pela revelação de uma verdade, de que todos pecaram, esses versos seguintes, eles enchem os nossos olhos de expectativa, porque aqui nos diz que Deus é muito rico em graça. E observe alguns detalhes nesse texto. Veja primeiro que tudo começa com Deus. O versículo 4 começa com um mas. E logo depois desse mas vem mas Deus. A nossa condição como seres humanos era de afastados totalmente de Deus. Nós éramos o objeto da ira de Deus. Nós estávamos mortos, éramos escravos do pecado, estávamos condenados, até que surge um mas. Diga para a pessoa do seu lado, o mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, Deus fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Como mortos espirituais, jamais poderíamos tomar a iniciativa própria por nós mesmos de nos voltarmos para Deus, mas Deus tomou a iniciativa. Esse mais aqui nos mostra que tudo começa com Deus. Desde lá no Éden, imediatamente após a queda do homem, Deus já começou a narrar a sua iniciativa de trazer o ser humano de volta a Ele. E você caminha algumas páginas na Bíblia e você chega em Gênesis 12, Deus escolhe uma família, chama um homem por nome Abraão, Deus prepara um povo, Deus prepara uma nação, o povo de Israel. Cerca de 2000 anos se passam, até que Deus determina um momento certo. Em Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Isso se chama graça. Sem merecermos coisa alguma, sem merecimento algum, Deus toma a iniciativa de agir em nosso favor. É como se tivéssemos tomado um escorregão caído e Deus é quem estende a mão e diz assim: está aqui a minha mão, pegue nela, eu quero que você se levante. Isso é graça. Deus poderia ter dito: olha, caiu, levanta, é por sua conta. Mas Deus toma a iniciativa. Por que Deus fez o que Ele fez? Por que Deus tomou essa iniciativa? Porque Ele é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, para revelar a suprema riqueza da sua graça. O apóstolo Paulo tenta nos fazer entender a motivação de Deus. Por natureza, Deus é amor. E o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Deus é tanto rico em misericórdia como Ele é rico em graça. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça. Pela misericórdia, Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. Pela graça, Deus nos dá a salvação que não merecemos. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio unicamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Meus irmãos, foi no palco sangrento do Calvário, naquela fatídica tarde de sexta-feira, que Deus demonstrou a sua ira pelo pecado, e Ele puniu no corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele puniu todos os nossos pecados, mas Ele demonstrou ali a dimensão, a profundidade, o tamanho do amor dEle pelos pecadores. Paulo não apenas fala sobre a nossa salvação, mas ele fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E ele enumera aqui as palavras amor, misericórdia, graça e bondade. Quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz que Deus demonstrou a suprema grandeza de seu poder. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza de sua graça, livrando-nos das consequências dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, Deus oferece vida aos mortos, libertação aos escravizados pelo pecado e perdão aos condenados. E essa oferta de Deus é fruto absolutamente de sua graça. Que beleza de graça! Que poder possui a graça! Somos salvos pela graça. E por esta mesma graça somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós recebemos a nova vida, a vida de Deus em nós. E hoje nós somos testemunhas vivas da graça de Deus. O primeiro hino que nós abrimos esta celebração diz: eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você não é mais o mesmo. Antes você era um pecador perdido, hoje você é um pecador salvo. Antes era morto espiritualmente, escravo do pecado, condenado à perdição eterna. Hoje é vivo para Deus, porque Deus vive dentro de você. Hoje não é mais escravo do pecado, mas hoje sim é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Não é mais condenado, mas pode dizer: se eu morrer agora,
eu estou certo que eu estarei no céu de Deus, não porque eu mereço, mas porque Deus me garantiu isso, porque eu reconheci que eu não mereço nada, mas que Jesus Cristo recebeu o castigo que deveria estar sobre mim. E porque eu creio nesta palavra, Romanos 8:1 se faz verdade na minha vida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder da graça. É o poder da graça. Eu percebi claramente que quando disse a respeito daquelas duas biografias, de que aos olhos de Deus, aquelas pessoas estavam na mesma condição. Eu percebi que talvez alguns ficaram assim meio balanceados, pensando assim, esse pastor está doido. Esse pastor é maluco. Eu vou te lembrar agora que lá na cruz do Calvário, havia um homem que aos 48 do segundo tempo, antes do apito final do juiz para a vida dele, a despeito de todas as mazelas que ele fez nesta vida, pela decisão tão importante que ele tomou de crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ele ouviu as doces palavras de Jesus. Vamos dizer juntos: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E você vai lembrar de tantos religiosos como Judas, por exemplo, que comeu da ceia com o Senhor Jesus. Judas que falou tanto de Jesus para outras pessoas. Judas que fez o bem em vários momentos da sua vida, mas não partiu desta vida com esta certeza. A certeza da sua salvação. A terceira verdade que esse texto nos apresenta é simplesmente essa: não demores, receba a graça hoje pela fé. A graça de Deus é a fonte de nossa salvação. Deus foi quem tomou a iniciativa. Deus foi quem estendeu a mão. Deus foi quem disse: ei, acorda, você tem que sair dessa, você não pode continuar desse jeito que você está. Há uma esperança para você. Isso foi o que Deus fez quando Ele planejou e cumpriu este plano na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Tudo começou com Deus. A graça de Deus é uma obra de Deus. Agora, qual é o nosso papel? Qual é a nossa parte? Aí entra a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo não diz que somos salvos por causa da fé, pois a fé nunca é a causa é a graça de Deus. A salvação é um presente, a salvação não é uma recompensa, mas a fé é o canal por meio do qual recebemos a graça da nossa salvação. Irmãos, isso é tão fácil de ser entendido. A fé é o meio, não é a causa. A fé é o canal. Agora, eu preciso antecipar e dizer que não se trata de uma fé qualquer. Não é qualquer tipo de fé. Não é fé nos ídolos. Não é fé nos ancestrais. Não é fé nos méritos. É fé em Jesus Cristo, o Salvador. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé em Jesus. O brasileiro, talvez o grande problema não seja a falta de fé, mas seja a fé demais. E bem se diz que fé demais não cheira bem. As pessoas depositam fé em tudo quanto é coisa. E talvez esse seja o caminho pelo qual muitos têm se perdido. O fio principal precisa ser Jesus Cristo.
Ele precisa ser o objeto, o alvo da nossa fé. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Mas fica muito bem definido no artigo o, a e a. Mas eu devo dizer também que a fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo. Tem gente que diz: eu tenho muita fé em Jesus. O que significa essa fé? Significa também uma ação dinâmica, uma ação que brota do coração da pessoa que deseja seguir a esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Não adianta dizer apenas que tem fé em Cristo, que tem fé em Jesus. É preciso viver isso diariamente. Conta-se que, certa vez, numa igreja na cidade de Edimburgo, na Escócia, o pastor George Matheson, ele era o pastor daquela igreja, e havia uma senhora que antes de se converter, ela vivia num porão abandonado, um lugar muito sujo, um lugar fétido. Depois de alguns meses de convertida, pastor Matheson, que fez algumas visitas a ela naquele porão, ele foi visitá-la e descobriu que ela não estava mais morando naquele porão. Ele procurou algumas informações e encontrou aquela senhora morando numa casa muito simples, sem luxo algum, mas muito iluminada, muito arejada e muito limpa, muito diferente do porão. E ele disse: vejo que a senhora se mudou de casa. E ela disse: sim, me mudei. Não se pode seguir a Cristo e continuar vivendo na sujeira de um porão. É preciso haver mudança. É preciso haver transformação. Não basta dizer: eu tenho fé, e continua vivendo com a vida da mesma forma, na mesma escravidão do pecado, nas mesmas amarras do inimigo, nas mesmas fraquezas da carne. Fé é uma questão de decisão e escolha, e o tempo para essa decisão é hoje, agora. Fé deve ser a nossa resposta à graça de Deus. Fé deve ser a nossa resposta à graça de Deus. Certo pastor, há tempos atrás, ele tomou uma iniciativa de fazer uma experiência para ver como as pessoas reagem a uma atitude de graça. E ele ajuntou algum recurso e foi para a porta de um supermercado. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ele foi para a porta de um supermercado e sempre que alguém saía com alguma compra e passava por aquele caixa para poder pagar, ele ficava de olho no valor, e quando aparecia o valor, ele rapidamente tirava o valor e pagava e se retirava. E ele estava pagando as compras das pessoas e observando a maneira como cada uma delas reagia àquela atitude de graça. Algumas pessoas ficaram, de certa forma, alegres, outras ficaram pouco comovidas. Alguns perguntaram a ele se não tinha mais, pudesse também lhes dar mais algum trocado para poder levar, para colocar também a gasolina no carro. Mas houve uma senhora que foi tomada por um profundo choro, porque ela estava com dinheiro insuficiente para pagar a compra que ela precisava fazer. Como as pessoas reagem de maneira tão diferente diante da graça. Como você tem reagido diante da graça de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo? Irmãos, esta mensagem nos leva à seguinte pergunta:
qual a importância que temos dado à graça de Deus como doutrina essencial à nossa condição de vida? Será que nós agradecemos constantemente ao Senhor por Ele ter nos dado a vida, o amor, a nossa salvação? Será que nós temos sido, pelo menos, agradecidos a Deus pela graça dele para com cada um de nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo? Qual tem sido a nossa resposta à graça de Deus? Alguém disse que teremos 3 surpresas quando chegarmos ao céu. 3. Alguém disse que nós vamos ficar surpresos que algumas pessoas que nós não esperávamos ver lá, estejam lá. Essa seja talvez a primeira grande surpresa. A segunda surpresa nós vamos ter, em que algumas pessoas que nós estávamos certos que iriam estar lá, elas não estarão lá. E qual é a terceira grande surpresa? A terceira surpresa é a maior de todas. Será o fato de que nós mesmos estaremos lá. Nós seremos surpreendidos pela graça de Deus. O céu será tão incrivelmente maior do que nós imaginamos, e o próprio Jesus Cristo tão maravilhoso, que nós ficaremos maravilhados pelo fato de que Deus salvou pessoas como nós. Queria chamar os nossos instrumentistas aqui conosco. Irmãos, hoje nós percebemos a graça de Deus através de Jesus Cristo, em que Deus nos deu o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar simplesmente boquiaberto. Quando a gente vê toda aquela riqueza do céu, quando a gente se deparar com aquelas maravilhas do céu, a gente vai ver que a graça de Deus, que parece tão grande agora, ela parecerá muito maior ainda quando nós chegarmos lá. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o que os olhos nunca viram, corações nunca sentiram, ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que pela fé, por meio da fé, recebem a graça de Deus. Quando nós finalmente chegarmos ao céu, nós apreciaremos a nossa salvação muito mais do que nós apreciamos agora. Quando chegarmos lá no céu, a gente vai ficar encantado com a nossa salvação. Agora, isso nos leva a uma pergunta: você vai estar lá no céu? Meu querido, se você morresse hoje, nesta noite, você está certo de que você irá para o céu? Você tem certeza que você irá para o céu se você partir hoje deste mundo? Queria pedir que você pudesse abaixar a sua cabeça e que cada um pudesse pensar a respeito da sua própria vida. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você deixar este mundo hoje, essa terra hoje, você vai para o céu? Você está certo disso? Se você não estiver certo sobre sua salvação, e se você gostaria de ter esta certeza, eu posso ajudar você a fazer uma oração simples, uma pequena oração, uma oração em que você vai reconhecer que você é um pecador, como todas as demais pessoas deste mundo, e reconhecendo que você é um pecador,
você precisa também crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados e precisa confiar no perdão que você pode ter agora, nesta hora, nesta noite. Basta você orar e Deus vai perdoar você e você vai experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o poder da graça. Se você deseja nesta noite, meu querido, se você não tem certeza da sua salvação, se você deseja nesta hora ter essa certeza, eu vou fazer uma pequena oração e você pode me acompanhar nesta oração. E aí no seu coração, em sinceridade, Deus vai confirmar com o Espírito dele a sua salvação e trazer a paz a você. Se você deseja entregar a sua vida para Deus, reconhecendo-se como um pecador, confessando Jesus Cristo como seu Salvador, pela fé, ore comigo assim: Senhor, nesta noite eu pude ouvir a respeito da minha natureza de pecado. Eu pude entender, de acordo com a tua palavra, que como todos os demais seres humanos, eu sou um pecador. E como pecador, eu estou afastado do Senhor. Eu não tenho intimidade com o Senhor. E eu vivo muitas vezes fazendo coisas que não te agradam, como um escravo do pecado. Eu ainda não sinto até esse momento a certeza, a segurança da minha salvação, porque eu ainda me sinto um condenado à perdição. Eu não estou certo neste momento que se eu morrer agora, que eu vou estar no céu, que eu serei salvo. Mas reconhecendo um pecador, eu creio que Jesus Cristo é a prova do teu amor para conosco, para comigo em particular. Eu creio que o teu Filho Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E eu quero te pedir que o Senhor me perdoe. E eu quero, ó Pai, receber a graça da salvação. Eu te peço que o Senhor possa, pelo teu Espírito, vir morar em meu coração, trazendo vida para a minha vida e fazendo de mim uma nova pessoa a partir desta noite. Eu quero ter a segurança da minha salvação. Eu quero sair daqui com a certeza de que eu sou um salvo a partir desta noite, não porque eu mereço, mas porque eu creio em Jesus como meu Salvador pessoal. Confirma em meu coração a certeza da minha salvação nesta noite e me ajuda a ser um seguidor autêntico de Jesus. Pai, me ajuda, Senhor, e eu oro no nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, irmãos, eu peço que todos permaneçam assim. Alguém fez esta oração nesta noite e entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Se você fez desta oração a sua oração e entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar agora por você. Eu orei com você e eu gostaria de orar por você. E se você quiser acenar assim com a sua mão para mim, apenas para que eu pudesse identificá-lo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, eu peço que você erga a sua mão assim, se você desejar, que eu quero orar por você. Se você fez e se você não quer nesta hora levantar a sua mão, nós entendemos, eu entendo, eu respeito a sua decisão, mas meu querido, não passe dessa noite sem ter a certeza da sua salvação. Meus irmãos, eu queria convidar todos nós, todos vocês a estarmos nesse momento em pé. Nós vamos cantar uma canção para a gente terminar esse culto. E esta canção fala sobre o poder da graça, fala sobre a maravilhosa graça
É o hino 193 do nosso inário. Este é um hino que nós devemos cantá-lo com toda a nossa alma. Devemos cantar com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser. Este hino fala que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é maior que tudo. A graça de Deus, ela é que nos possibilita a salvação. E eu convido você para nós cantarmos este hino que revela esta verdade que nós acabamos de estudar nesta noite. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Irmãos,
Irmãos, é tudo pela graça. A salvação que temos, a segurança, a certeza da salvação é pela graça. Daqui a pouco você vai dormir. Meu desejo é que você tenha uma boa noite, com um bom sono. Mas se amanhã você não acordar, se você acordar na eternidade, se você dormir hoje com Cristo, pela graça, você vai estar no paraíso. E quando você chegar lá, não vai ter passado 5 minutos e você vai olhar para trás e pensar: como eu vivi tão encantado com coisas tão pequenas lá na terra. E a graça de Deus é muito melhor. É muito melhor. Tome seu assento, ore em silêncio, agradeça a Deus pela graça dele. O poder da graça nos possibilita a certeza da salvação. Que Deus te dê uma semana cheia de graça, uma semana muito engraçada. Que Deus te abençoe. Amém.